Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, do Salmo de número 119, versículo 5. Salmo de número 119, versículo 5. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela sempre tem que ser aquilo que nos direciona, que nos guia. E como lâmpada, ela ilumina as nossas vidas, ilumina o nosso andar, o nosso caminhar. E a palavra de Deus é a luz que aclareia a nossa mente e o nosso coração. Por isso, nessa noite em que nós estamos reunidos para aprender mais do Senhor, mais da palavra de Deus, vamos orar neste momento. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Neste momento queremos pedir a tua bênção, a tua direção sobre a nossa vida. Que a tua palavra, ó Deus, ela possa continuar sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, fazendo com que venhamos, ó Pai, sempre caminhar e trilhar a estrada que o Senhor já tem preparado para nós. Ó Deus, que o teu Santo Espírito, cada dia, cada momento, possa nos guiar, possa nos direcionar, sempre, ó Deus, instruídos pela tua palavra. Ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, nessa noite, possamos todos reunidos adorar e glorificar o teu nome e aprendermos mais de ti. Ó Pai, abençoe a vida de todos aqueles que estão assistindo este culto, que eles possam, ó Pai, não ser simplesmente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que eles não venham simplesmente a assistir, mas que possam também cultuar o teu nome de onde quer que estejam, Deus. Que o teu Santo Espírito possa estar sobre a vida de cada um, ó Pai, iluminando, ó Pai, ensinando, fazendo com que eles possam sentir a presença do Senhor nesse exato momento. Ó Deus, fica conosco, é em nome do teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos a ti. Amém e amém. Irmãos, vamos abrir então a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ou versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Orai sem cessar. Orai sem cessar. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento onde temos a tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o Senhor venha com o teu Santo Espírito sobre a nossa vida, iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender e compreender a tua palavra, Deus. Pai, então somente eu me coloco à tua disposição como um servo do Senhor. Fala a vida da tua igreja, fala a vida dos meus irmãos nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos ensinar, que eu diminua, que o Senhor cresça e que a tua palavra seja glorificada, pois é em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos a ti. Amém e amém. Bom, irmãos, a palavra de Deus constantemente nos exorta, constantemente nos ensina a orarmos a Deus. E algumas pessoas acham que a oração é algo longe delas. Algumas pessoas acham que a oração é algo que só se deve praticar uma vez na semana, né, nos domingos. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina e nos mostra que nós devemos orar constantemente, todos os dias. E é justamente nesse tema que eu gostaria de meditar com os irmãos. Quando eu devo orar? Em que momento eu devo orar? Com que frequência eu devo orar? E o versículo que nós lemos, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. E nesse versículo, e nesses pequenos versículos aqui, anterior e o posterior, nós vemos Paulo se referindo a como nós devemos nos portar diante de Deus, como nós devemos nos portar diante das circunstâncias e daquilo interno que nós temos dentro de nós, as circunstâncias com relação a Deus. Os versículos anteriores e o posterior diz o seguinte:
regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então o apóstolo Paulo está nos falando e nos mostrando como nós devemos nos portar. E eu gostaria de frisar a importância maior aqui no versículo 17, que é sobre a oração. Orai sem cessar. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo isso daqui, ele está dizendo que nós devemos orar em todo o tempo, em todo o momento. Não importa se nós estamos alegres, não importa se nós estamos tristes, porque a nossa alegria vem de Deus. Por isso ele diz no versículo anterior, regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Sempre busquem essa alegria, sempre busquem estar felizes. Mas para que isso ocorra, nós devemos orar sem cessar. Para que nós tenhamos essa alegria, para que nós tenhamos esse regozijo dentro de nós, nós precisamos orar sempre e sempre e sempre. Porque o que é a oração? Oração é um relacionamento com Deus. A oração é onde nós temos esse contato direto com Deus e falamos diretamente com Ele, colocando diante dEle as nossas angústias, as nossas aflições, colocando diante dEle aquilo que nos perturba, colocando diante dEle aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos causa tristeza. Então, tudo o que nós devemos fazer, nós devemos sempre colocar diante de Deus. Se nós abrirmos a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, o versículo 6 diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos nos preocupar, não devemos ser ansiosos com coisa alguma, com nenhum tipo de circunstância, com nenhum tipo de situação. Por quê? Porque nós devemos sempre, diante de Deus, fazer Deus conhecedor de tudo aquilo que nós estamos passando. Não que Deus já não saiba, não que Deus já não tenha o conhecimento daquilo que nós precisamos. O próprio Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, ele diz, ele nos ensina a orar como devemos orar, e ele fala, vocês têm que orar a Deus, pedindo a Deus, não com vãs repetições, não com palavras repetidas, como se Deus fosse, tá bom, eu vou dar para você o que você está pedindo, de tanto que você está pedindo. Mas ele diz no final, que nós devemos orar com o Pai, ao Pai, sabendo que Ele já conhece tudo aquilo que nós necessitamos. Deus já sabe de tudo aquilo que nós... Então, talvez surge-nos a dúvida, a pergunta, a questão sobre se Deus já sabe por que eu devo orar, né? Então, por que eu devo orar? Não só quando, mas o porquê eu devo orar. Porque a oração, ela remete, ela diz justamente sobre isso. O relacionamento, o fato de nós estarmos conversando com Deus, o fato de nós estarmos colocando diante de Deus tudo aquilo que nos perturba, tudo aquilo que nos tira a paz. Por isso que o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos sempre, ou regozijai-vos sempre, orar sem cessar. Então, essa questão, uma coisa está ligada à outra intimamente. Essa questão da oração e da nossa alegria, essa questão da oração e do fato de nós sermos alegres em Deus, em Cristo Jesus, ela está intimamente relacionada. Elas andam juntas, elas caminham juntas. Então, para eu ser feliz, eu preciso orar, e eu oro para que eu seja feliz. Isso não quer dizer, então eu nunca terei problemas na minha vida porque eu oro, eu nunca terei nenhuma dificuldade porque eu oro. Não, justamente o contrário. É nas dificuldades que nós devemos orar. É na alegria que nós devemos orar. É em todos os momentos que nós devemos orar. A oração, ela tem que fazer parte
do cotidiano dos crentes, dos cristãos. Nós temos que orar todo momento, em todo tempo, andando, sentado, correndo, deitado, na escola, no trabalho. Em todos os momentos nós devemos estar orando aqui, porque o texto de Filipenses diz, né, que em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De que forma? Pela oração e pela súplica. Então nós temos que sempre colocar diante de Deus em oração, em súplica, pedindo, levando ao conhecimento de Deus. Eu volto a repetir, não que Deus não conheça, não saiba, Ele sabe, mas Ele quer ouvir isso de nós, da nossa boca, porque isso é que se trata de um relacionamento. Uma ligação íntima, uma conversa íntima, um momento onde nós estamos na presença de Deus. E Deus está inclinando os seus ouvidos para a nossa oração. O momento da oração é um momento precioso para os crentes. É um momento precioso para o cristão. Porque é um momento onde ele coloca toda a sua ansiedade, né? Por isso que não andeis ansiosos. Você coloca toda a sua ansiedade, você coloca toda os seus sonhos, você coloca todos os problemas que você tem passado, que você tem enfrentado, diante de Deus, em oração, falando com Ele, em súplica, suplicando a Ele, suplicando a Deus que derrame da graça, do amor dele sobre a nossa vida. Só que a oração, ela é intimamente ligada, e nós vemos nesses dois textos que nós lemos, esse de Filipenses e esse de Tessalonicenses, a terceira, né, nós podemos falar aqui o terceiro ponto que nós analisamos. Lá em Tessalonicenses diz o seguinte: regozijai-vos sempre. Então, para que nós tenhamos sempre a alegria, orai sem cessar. De que forma? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, toda a oração, ela tem que ser precedida ou cheia de ações de graças. Sempre. E aqui, Filipenses, nós vemos também, o texto diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com de graça, com ações de graças. Então, nós vemos que nós devemos sim nos regozijar em Deus, nós vemos sim que nós devemos fazer as nossas petições, as nossas orações sempre, constantemente, em todo momento, em todo lugar. Então, quando eu devo orar? Sempre. E a minha oração, ela sempre também tem que estar carregada com ações de graça. Nós vemos aqui, os dois textos nos falando isso, os dois textos nos mostrando dessa forma. E nós podemos fazer um paralelo com esses dois textos. Ali o regozijai-vos, nós podemos fazer o paralelo com não andeis ansiosos, porque se você está ansioso, você não está feliz. Você está preocupado com alguma coisa tem te atormentado. A sua mente está atribulada com alguma coisa. Então nós devemos nos regozijar sempre para não andarmos ansiosos. E isso sempre é precedido pela oração. Com a oração, colocando diante de Deus, suplicando diante de Deus, nós devemos fazer isso sempre também com ações de graças. O dia está ruim para você hoje? Agradeça a Deus. O dia está bom para você? Agradeça a Deus. Ore a Ele pedindo sempre, colocando diante dele, em súplica, em oração, mas sempre com ações de graças. Sempre agradecendo a Ele. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Ela nos mostra isso. A palavra de Deus, ela traz isso na nossa mente. Ela traz isso no nosso coração. Quem de nós, né, já não teve um dia ruim hoje mesmo? Particularmente, o meu dia não tem sido assim, o dos melhores. Mas graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Às vezes nós olhamos e vemos o fruto do nosso trabalho, aquilo que nós trabalhamos, e de repente num dia ele desmorona. Mas nós devemos
colocar isso diante de Deus, sermos alegres diante de Deus, porque isso é passageiro. Todas essas coisas, tudo aquilo que nós vivemos aqui é passageiro. E nós devemos aguardar em Deus, crendo, tendo fé, colocando diante dele em súplica, colocando diante dele em oração, mas sempre gratos a ele. Grato por tudo aquilo que você tem passado. Você tem passado algum problema, alguma dificuldade, ore ao Senhor e agradeça a ele. Agradeça porque no meio da dificuldade ele te auxilia. No meio da dificuldade ele te ajuda. Ele está junto contigo, caminhando contigo, não te deixando desamparado, não te deixando abalado. Então, em todos os momentos, nós devemos orar a Deus. Em todas as circunstâncias. Mas hoje eu estou tão triste, mas tão triste, que eu não consigo orar. Se fortaleça. Ore ao Senhor. Mas hoje o meu dia deu todo errado. Hoje a minha vida está toda errada. Hoje eu estou passando por um problema. Eu estou triste, eu perdi um ente querido. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Quando Paulo fala regozijai, ele não está falando que você tem que ser alegre em todos os momentos. Não, a tristeza também faz parte do ser humano. A tristeza também faz parte de nós. Mas é por isso que nós devemos orar, porque em Deus nós conseguimos o consolo. Em Deus nós conseguimos o amparo. Em Deus nós conseguimos essa alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós buscamos essa força em Deus. Nós buscamos essa alegria em Deus. Por isso que em todos os momentos difíceis, momentos alegres, momentos felizes, a palavra de Deus nos mostra, né, que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo para tudo. Tudo está determinado, mas nós nunca podemos esquecer que tudo isso está debaixo das mãos de Deus, do governo de Deus. Deus, ele tem circunstâncias sob o cuidado dele. Ele governa e nós temos que crer dessa forma e temos que ser dessa forma. O próprio apóstolo Pedro, quando ele pede para Jesus para andar sobre as águas, o reverendo Charles Spurgeon, né, o teólogo Charles Spurgeon, tem um livro e tem uma pregação, um sermão a respeito disso, sobre a oração mais curta de Pedro. A oração que Pedro fez, que é a oração mais curta dele, que é quando ele está andando sobre as águas, ele começa a afundar. E o que ele diz, ele olha para Jesus e diz: salva-me, Senhor. Essa foi a oração mais curta de Pedro. Salva-me, Senhor. E quantas pessoas às vezes não precisa, nesse momento mesmo, fazer essa oração. Salva-me, Senhor. Salva-me. E porque às vezes a gente pensa que a oração ela tem que ser recheada de palavras bonitas. Tem que ser aquela oração, né? Deus magnânimo, poderoso, né? E coloca adjetivos, falam até em hebraico, El Shaddai, né? O Adonai, e começa a falar, encher. Isso são às vezes acaba sendo palavras em vão. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. Só para nós vermos o que Jesus fala a respeito, né, dessa questão que nós acabamos de citar. Mateus capítulo 5. Capítulo 6, desculpa, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 5. Né, Jesus ensinando como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Aqui já está falando da questão deles serem notados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Essas vãs repetições aqui está falando justamente de palavras
que enchem a oração, que colocam, aquela oração mais eloquente. Olha que coisa bonita essa pessoa ora. E às vezes nós esquecemos de ser objetivos. Às vezes nós esquecemos de falar: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Tira-me desse estado que eu me encontro hoje. Tira-me do momento que eu estou vivendo. Às vezes a oração menor, a mais simples, é a que Deus atende de maior rapidez. É a que Deus atende de bom grado. Porque Ele olha para nós e não vê a hipocrisia. Ele olha para nós, Ele não vê a questão de nós estarmos tentando chamar a atenção de Deus ou dos homens, com vãs repetições, com palavras bonitas, com palavras encorpadas. Mas Ele olha e diz, Ele estende a mão para nós. Quando Pedro faz a oração: salva-me, Senhor, ele está dando um grito de socorro. Socorro, Senhor, eu não consigo me salvar, eu estou afundando. Eu não consigo mais viver a minha vida assim. Eu não consigo me salvar, eu não consigo sair daqui. Socorre-me. E às vezes, nós, quando oramos, enchemos a oração de adjetivos, advérbios e substantivos para Deus. E esquecemos de ser objetivos. Esquecemos de chegar ao ponto que nós precisamos, ao ponto de que nós necessitamos. Salva-me, Senhor. Salva-me. Eu preciso, eu sozinho, eu por mim mesmo, não consigo me salvar, não consigo fazer nada. Então essa oração, a menor oração de Pedro, talvez foi a oração mais fervorosa dele. Reconhecendo, suplicando a Deus que ele necessitava de ajuda. E hoje, conosco, não deve ser de forma diferente. Nós devemos, ao orarmos a Deus, sermos objetivos. Senhor, eu quero isso. Senhor, me salva. Senhor, me ajuda. Senhor, eu tenho passado por isso, mas sempre buscando dar graças a Deus. Tenho enfrentado problemas, graças a Deus por isso. Graças a Deus que eu tenho problemas, porque eu tenho um Deus que está comigo. Graças a Deus que a minha vida é só alegria, porque eu tenho Deus comigo. Graças a Deus por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Graças a Deus por isso. Então, quando devorar? Em que momento devorar? O próprio versículo já nos responde: orai sem cessar. Nós devemos orar em todo o tempo, em todo o momento, sempre buscando ser objetivos com Deus, sempre buscando levar ao conhecimento de Deus, pelos nossos lábios, ao conhecimento de Deus, aquilo pelo qual nós estamos passando, aquilo pelo qual nós estamos enfrentando. Nós devemos sempre colocar diante de Deus tudo aquilo que se passa no nosso coração. E às vezes nós queremos esconder alguma coisa de Deus. Não queremos falar a Deus, mas Deus conhece. Mas Ele só está esperando você fazer a oração mais curta da sua vida. Salva-me, Senhor. Salva-me, ó Deus. Tira-me desse problema que eu tenho passado. Tira-me, ó Deus, dessa dificuldade que eu tenho enfrentado. Ajuda-me, socorre-me, para que eu possa me regozijar, para que eu possa me alegrar. Então a oração é um momento onde nós temos com Deus, e Jesus aqui nos ensina: quando você for orar, ore em secreto, fecha a porta do teu quarto, porque é muito importante termos um local específico. Você tem um local específico de oração. Se você não tem, busque ter, procure ter. Para quem tem, faça isso. Entre lá em secreto, ora com seu pai em secreto, que ele vai te ouvir, ele vai te responder, ele vai te recompensar, porque ele vê que você tem enfrentado, ele vê que você está passando.
Então não sejais como os hipócritas, né, que querem gritar para que os homens ouçam as suas vozes, ouçam as suas orações. Então eles não estão orando, não buscam orar a Deus, mas buscam orar para que os homens o vejam e os reconheçam. Olha, esse é fervoroso. Olha a oração, que oração bonita que ele tem. Olha que oração poderosa que ele tem. Mas o poder não vem da oração, vem de Deus. Vem de Deus. E de nenhuma forma o fato de nós orarmos tira as circunstâncias ou as situações do poder da soberania de Deus. Em nenhum momento. Elas se completam. Elas se juntam. Então, o fato de nós orarmos, nós não mudamos a história, nós não mudamos os pensamentos de Deus, nós não mudamos Deus com a nossa oração. Mas nós simplesmente, quando oramos da forma correta, nós simplesmente ligamos a nossa vontade com a vontade de Deus, ou a vontade de Deus com a nossa vontade. Porque depois de ter dito isso aqui, Jesus ainda ensina a oração dominical. Seja feita a tua vontade, não é a minha vontade, é a vontade de Deus que tem que ser feita. Então, quando eu oro, eu não oro para que Deus faça a minha vontade, mas eu oro para achar a vontade de Deus dentro de mim. Eu oro para encontrar a vontade de Deus no meu coração, e então pedir que Ele faça essa vontade. É isso que Jesus está ensinando. Ele não fala assim, vamos orar aqui para nós, vamos mover a mão de Deus com a nossa oração. Não está dizendo isso, ele está dizendo, vamos orar a Deus, para que Deus faça a vontade dEle. Mas como é que eu vou saber a vontade de Deus? Vamos orar, para que nós, orando, a nossa vontade seja transformada na vontade de Deus. Não o contrário. Não a vontade de Deus estar sujeita a mim. Eu vou orar aqui porque a vontade de Deus vai mudar conforme a minha vontade. Não, mas o fato de nós orarmos é para encontrarmos dentro de nós a vontade de Deus. Por quê? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, ó Pai. É a vontade de Deus que tem que ser feita, não a minha. Então, por isso que eu tenho que orar sem cessar. Eu tenho que orar sem cessar para me alegrar. Eu tenho que orar sem cessar para buscar a entender e compreender a vontade de Deus. Eu tenho que orar sem cessar, sempre dando graças a Deus. Não importa a situação, não importa aquilo que eu tenho enfrentado, não importa aquilo que eu tenho, o que está à minha frente. Sempre tem aqueles jargões evangélicos, né? Não diga a Deus, não conte a Deus os seus problemas, mas diga os seus problemas. Não diga a Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Tem esses jargões evangélicos, né? Mas o fato é, diga a Deus os seus problemas. Diga a Deus os seus problemas, porque Deus não nos dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Por isso, para que a fé seja moldada em nós, para que o caráter de Cristo seja moldado em nós, Deus, Ele nos dá aquilo, o fardo que nós aguentamos carregar. Aquilo que nós não aguentamos, aquilo que vai além de nós, Ele carrega por nós. Ele nos auxilia, Ele nos ajuda. Então, devo orar constantemente, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, todas as circunstâncias. Estou alegre orando, estou feliz orando, estou chorando orando, estou rindo orando. Sempre orar, orar sem cessar. E sempre a oração ela tem que ser cheia, repleta de ações de graças. De ações de graças, porque agradecendo a Deus, orando ao Senhor, talvez nós venhamos a conhecer a vontade de Deus. Porque o texto diz, de Tessalonicenses, orar sem cessar, sempre dando graças, porque esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que nós oremos sempre.
dando graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu sempre busque a presença dEle, que eu sempre ore, que eu sempre esteja alegre na presença dEle, que eu sempre dê graças a Ele por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Então a vontade de Deus para a minha vida é que eu ore sem cessar, sempre dando graças a Ele. Buscando dentro de mim a vontade de Deus. Buscando dentro de mim, fazendo com que, moldando a minha vontade, a vontade de Deus. Moldando a minha forma de ver as coisas com a forma que Deus age, com a forma que Deus faz as coisas. Nunca para mudar a Deus. A oração não muda a Deus, mas a oração nos molda a Deus. Ela faz que nós encontremos a vontade de Deus dentro do nosso coração. Vamos orar agradecendo a Deus, dando graça, sempre dando graça, nos alegrando no Senhor. E se for possível que você faça a sua oração aí na sua casa, faça a sua oração, talvez a mais curta: Senhor, salva-me. Senhor, estende as tuas mãos até mim, porque estou fraco, estou necessitado de ti. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, queremos pedir a tua bênção, a tua direção sobre a nossa vida, constantemente, ó Pai. Ó Pai, que ao orarmos a ti, ao buscarmos a tua presença e a tua face, que possamos, ó Pai, sermos sinceros, ó Deus, buscando fazer sempre a tua vontade, buscando a tua vontade e o teu querer para a nossa vida. Ó Deus, que ao orarmos, ó Deus, não sejamos falsos, não sejamos hipócritas, não sejamos, ó Senhor Deus, não sai da nossa boca nenhuma palavra, ó Deus, que seja de lisonja, que venha querer enganar a ti ou querer enganar os outros, mas da nossa boca saiam palavras sinceras. Ó Pai, que o Senhor possa ouvir a nossa súplica, o nosso clamor, a nossa oração, Pai. Que possamos sempre nos alegrar em ti, possamos sempre, ó Deus, nos regozijar no Senhor, e que tudo, ó Pai, que pedimos a ti, sempre seja repleta de ações de graças. Ó Pai, porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Que nós, ao orarmos a ti, sejamos gratos a Deus. Que ao orarmos a ti, vai fazer em nossa vida. Ó Pai, salva-nos, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a sairmos de situações que às vezes para nós é difícil de sairmos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Estenda a tua mão para nós. Estenda o teu auxílio, o teu socorro para cada um de nós. Ó Deus, que em nome de Cristo Jesus, que a tua palavra possa ser completada no nosso coração pelo teu Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus, a tua palavra possa fazer morada, ela possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que possamos trilhar esses caminhos, ó Deus, sempre na tua presença. Que possamos trilhar, ó Deus, sempre o teu caminho, Pai, andar sempre debaixo do teu querer, da tua vontade. Ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, o teu Santo Espírito possa nos ajudar, possa nos auxiliar nessa caminhada, Deus. Ó Pai, que o teu Santo Espírito possa interceder por nós com gemidos inexprimíveis, colocando no nosso coração a tua vontade, colocando no nosso coração, ó Deus, o teu querer, para que possamos assim orar a ti. Ó Pai, que em nome de Cristo Jesus eu possa abençoar a vida de cada irmão e cada irmã que está assistindo, ou que assistiu, ou que irá assistir. Que em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, teu Santo Espírito possa trazer consolo e conforto à nossa vida, Pai. Que o teu Santo Espírito possa nos guiar, nos direcionar a cada passo que dermos. Ó Pai, despeça-nos em paz, fica conosco nessa noite, nos dê uma noite de descanso tranquilo, Deus. Que possamos repousar a nossa cabeça e tranquilo, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém e amém. Levante suas mãos para receber a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, Igreja do Senhor, hoje e para todo o sempre.
Amém e amém. Que Deus os abençoe a todos. Todos tenham uma ótima semana.